No mundo moderno, os robôs já não são mais parte apenas de um cenário de ficção científica. Eles têm se tornado uma presença cada vez mais constante, desde as linhas de produção industrial, viagens espaciais e até a medicina de ponta. E neste vídeo, vamos explorar alguns dos principais pontos, falar também sobre alguns protótipos que já foram criados em diferentes áreas da nossa sociedade. Mas, antes de começarmos, preciso pedir por favor, que vocês já deixem o seu like e inscrições. Isso ajuda demais o nosso conteúdo ser relevante dentro da plataforma. Obrigado, amigos. A história dos robôs é fascinante, cheia de revoluções e avanços tecnológicos. Desde os primórdios da humanidade, há registros de dispositivos e máquinas que poderiam ser considerados os precursores dos robôs modernos. Contudo, é no século XX que a robótica realmente ganha corpo, com as invenções de máquinas automatizadas capazes de realizarem tarefas complexas. No entanto, os robôs que conhecemos hoje não surgiram do nada. Eles são fruto de um longo processo de desenvolvimento tecnológico, que envolveu a criação de mecanismos autônomos e sistemas de controles, que são cada vez mais sofisticados. Isso foi possível, graças à evolução da tecnologia, que permitiu a criação de componentes cada vez menores e mais eficientes. Além do desenvolvimento de softwares capazes de controlar esses dispositivos de forma precisa e automática. Graças a essas tecnologias, os robôs podem realizar tarefas cada vez mais complexas, sem a necessidade de intervenção humana. A ascensão dessas máquinas em nossa sociedade, e o que podemos esperar do futuro da robótica. A história dos robôs é cativante e complexa, e para entender seu desenvolvimento, precisamos voltar aos princípios. Os primeiros relatos de mecanismos autônomos, que são os antecessores dos robôs modernos, datam da antiguidade. Naquele tempo, esses artefatos eram usados principalmente em rituais religiosos ou como brinquedos. Os gregos antigos, por exemplo, foram famosos por suas criações mecânicas complexas. Um dos exemplos mais notáveis é o mecanismo de Antiquitera, um dispositivo de engrenagem antigo, descoberto no fundo do mar em 1901, que era usado para calcular posições astronômicas. Embora não seja um robô no sentido moderno, esse dispositivo demonstra o nível de sofisticação e engenhosidade que existia naquela época. A palavra robô foi usada pela primeira vez em 1920, em uma peça de teatro escrita pelo autor tcheco chamado Karel Čapek. Na peça, chamada Rosuns Universal Robots, os robôs eram seres artificiais criados para servir os humanos, e que se rebelaram contra seus mestres. Apesar de seu enredo sombrio, a peça popularizou a ideia de robôs e desencadeou uma onda de interesse público que ajudou a impulsionar as pesquisas e os desenvolvimentos nesse campo. Com o advento da Revolução Industrial, a fabricação de robôs ganhou um novo impulso. No século XVIII, o inventor e engenheiro, Jacques de Vaucanson criou vários mecanismos autônomos, incluindo um pato mecânico que podia mover a cabeça e as asas, e até simular a digestão. No entanto, o verdadeiro avanço veio com a invenção do computador digital programável durante a Segunda Guerra Mundial. Este foi o ponto de partida para a criação de máquinas controladas por computadores, ou seja, os robôs modernos. No final do século XX, a robótica começou a se desenvolver rapidamente. As grandes empresas surgiram empenhadas em criar os seus próprios protótipos e a sua autonomia nos negócios. Isso significaria, não só avançar na corrida, mas também poupar gastos com funcionários automatizando todo o setor de uma empresa, assim podendo gerar mais lucros. Empresas como Ford, Volkswagen, Apple, Boston Dynamics e a iRobot e muitas outras, começaram a produzir robôs cada vez mais avançados. A Tesla também entrou na briga para lançar a sua própria versão robótica, através de seus carros sem motoristas, e também a criação de um humanoide.
Hoje, os robôs executam uma gama enorme de trabalhos diversos, desde a exploração espacial até a medicina e a segurança. Eles podem realizar tarefas que seriam perigosas, difíceis ou impossíveis para nós humanos. E sua presença está se tornando cada vez mais comum em nossas vidas cotidianas. E, se as tendências atuais continuarem, o futuro promete ser ainda mais empolgante ou assustador. Você poderá comprar um robô em uma loja para virar o seu assistente diário. Gostou dessa ideia? O processo de fabricação de robôs é um campo fascinante que combina elementos de engenharia mecânica, robótica, elétrica e de sistemas. Com o desenvolvimento da tecnologia, a fabricação de robôs evoluiu de máquinas simples para complexos sistemas autônomos, que são capazes de realizar várias tarefas sem intervenção humana. Um robô autônomo é aquele que é capaz de realizar tarefas independentemente, sem a necessidade de controle humano direto. Para criar tais máquinas, os engenheiros precisam projetar uma estrutura física robusta e mecanicamente estável, bem como sistemas de software e hardware altamente complexos. Isso inclui motores e atuadores para movimentos, sensores para a coleta de dados, sistemas de controle para a tomada de decisões e algoritmos de inteligência artificial para aprendizado e adaptação. A tecnologia aplicada na criação de robôs varia dependendo da finalidade do robô. Por exemplo, robôs industriais geralmente são construídos com aço e outros materiais resistentes, enquanto robôs para uso doméstico são feitos de plásticos leves e duráveis. A fabricação de um robô também envolve a instalação de diferentes tipos de sensores. Como exemplo, os sensores de proximidade para detecção de obstáculos, câmeras para visão computacional e sensores de pressão para detecção de toque. Hoje em dia, é possível fabricar robôs que podem navegar em ambientes desconhecidos, realizar tarefas complexas e até mesmo aprender com suas experiências. Os sistemas de inteligência artificial têm sido o foco principal no desenvolvimento de robôs de última geração. A inteligência artificial permite que os robôs se executem e adaptem tarefas que antes eram consideradas impossíveis. Elas permitem que os robôs não apenas realizem tarefas pré-programadas, mas também aprendam e adaptem-se a novas situações, tornando-os mais flexíveis e capazes. Os sistemas de inteligência artificial em robôs variam de algoritmos simples de aprendizado de máquina a redes neurais complexas que imitam em partes o funcionamento do cérebro humano. Além disso, a inteligência artificial em robôs não se limita a tarefas físicas, como mover-se ou manipular objetos. Ela também inclui funções cognitivas, tais como reconhecimento de voz, interpretação de linguagem natural e tomada de decisões até um certo ponto. Os sensores usados nos robôs são outros componentes tecnológicos cruciais. Os sensores permitem que os robôs percebam o seu ambiente e reajam de acordo com eles. Existem vários tipos de sensores usados em robôs, incluindo sensores de proximidade, que detectam a presença de objetos sem contato físico, sensores de força e torque, que medem a força aplicada à torção, e sensores de visão, que capturam e interpretam imagens. Outros tipos de sensores incluem sensores de temperatura, que medem as variações de calor, sensores acústicos, que detectam som, e sensores de luz, que medem a intensidade da luz. A escolha dos sensores em um robô depende da tarefa a ser realizada, e falando a grosso modo, os sensores são basicamente os sentidos dos robôs. A tecnologia por trás dos robôs é uma combinação de sistemas de inteligência artificial avançados e uma variedade de sensores que permitem a percepção e interação com o ambiente. Estes componentes trabalham juntos para criar máquinas que podem realizar uma ampla gama de tarefas, desde as mais simples às mais complexas. À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos esperar ver robôs mais inteligentes e capazes para realizar tarefas em nossas vidas? A evolução tecnológica tem permitido a criação de robôs cada vez mais sofisticados e diversificados, cada um com suas particularidades e finalidades. O robô de serviço
que, como o nome sugere, é projetado para prestar serviços, principalmente em ambientes industriais de grande escala. Eles tornam o trabalho mais eficiente e seguro, realizando tarefas repetitivas e precisas, que seriam humanamente impossíveis ou perigosas de se realizarem. O robô explorador é aquele criado para explorar ambientes adversos e desconhecidos, como o espaço e o fundo dos oceanos. Modelos como o Mars Rover da NASA são exemplos emblemáticos, servindo como nossos olhos e ouvidos em lugares onde nós não podemos ir. O robô médico, por sua vez, é uma das grandes revoluções da medicina moderna, afinal o termo cirúrgico é levado ao pé da letra quando se trata em realizar pequenas e arriscadas intervenções com êxito. Eles possibilitam a realização de cirurgias minimamente difíceis, e com precisão cirúrgica, sendo assim reduzindo o risco de infecções e complicações no pós-operatórios. Os robôs de resgate são projetados para operarem em ambientes de desastres, onde a vida humana está sob risco de morte. O caso mais emblemático desse ano foi a tentativa de resgatar as vítimas do submersível Titan, fabricado pela companhia OceanGate. O acidente vitimou 5 pessoas. Nesse caso, foi usado um robô chamado de Da Vinci 6000. Essa máquina já vem sendo utilizado em resgates submersos há algum tempo, ele que é capaz de suportar a pressão que é exercida nos mares em geral. Diversos outros robôs podem navegar por escombros, detectar sinais de vida e entregar suprimentos, tornando o trabalho de equipes de resgates mais seguros e eficientes. Os robôs militares são usados para tarefas perigosas e estratégicas em situações de conflito, como reconhecimento de campo, desarmamento de bombas e até mesmo o combate direto. Cada robô é uma demonstração do quanto a tecnologia avançou e de como ela pode ser usada para melhorar a vida humana em várias áreas. Vejamos aqui mais exemplos, e qual caminho deveremos seguir nos próximos anos com a tecnologia aplicada. O conceito robô é uma máquina programável que possui a capacidade de executar tarefas de forma autônoma ou semi-autônoma. Sendo assim, existem vários grupos de robôs, desde carros a brinquedos, características que são específicas conforme as suas funções. Mas, as pessoas quando ouvem o termo robô, elas geralmente associam a um tipo de máquina humanoide. O fato é, as pessoas querem ver algo mais próximo da realidade humana. E nesse bloco veremos alguns outros tipos de robôs. O primeiro da nossa lista são os robôs faxineiros, que auxiliam na limpeza da sua casa, apesar de parecerem brinquedos podem ajudar nas tarefas, sendo assim otimizando o seu tempo. Já esses são os famosos Spot, eles se assemelham a um tipo de animal mais parecidos com cachorros. É meio intimidante, ao ponto de as pessoas acharem que estão sendo monitoradas por eles, e de certa forma estão. Pois esses robôs estão repletos de câmeras que captam imagens de tudo ao seu redor. E sem dúvida que parece um guardião, ideal para quem tem propriedades, terrenos grandes e precisam que sejam monitoradas de perto, não acham? A Ford também teve o seu momento de fama quando mostrou ao mundo seu então protótipo que se parece um bom ajudante de entregas, ou até mesmo para ser usado para fazer trabalhos mais pesados. Mas, o que mais me chamou a atenção foi o modelo Atlas da empresa Boston Dynamics. Esse robô parece ser muito bruto. Falem a verdade, se um bichão desse começar a correr em sua direção não assusta? Olhem os movimentos desse robô. Parece que é até edição de vídeo, mas não é. São movimentos realistas demais para uma simples máquina, não acham? E agora atenção, são cenas extremamente fortes. Se você é robofóbico, não vai gostar do que vai ver. O que o rapaz está fazendo com a máquina é muito humilhante, não acham? Isso que ele está fazendo é apenas um teste de sensores, talvez calibrando os movimentos do robô. Mas, isso pode ser prejudicial no futuro, não acham? Certamente essa máquina tem uma excelente memória, não é bom abusar desta maneira.
E brincadeiras à parte. Há pouco mais de um ano, a Tesla também apresentou seu robô, o chamado Tesla Bot. E conhecendo o jeito do seu CEO, Elon Musk, sem dúvida nenhuma que ele não vai deixar passar batido. E é aí que mora o perigo. Esse robô da Tesla pode talvez ter sido o maior divisor de águas e pode sim revolucionar a maneira com que vemos os robôs daqui em diante, não acham? Pode ser daqui que a tal Skynet esteja sendo moldada, até o nosso dia. O dia do juízo final, não acham? E olhando esses robôs atuando, realmente dá uma sensação de que algo vai acontecer. Como nos filmes do Exterminador do Futuro. Mas, é nítido que eles precisariam de um tipo de organismo complexo para que possam se rebelar de vez. No entanto, também devemos estar cientes dos desafios éticos e sociais que eles apresentam, à medida que continuamos a integrá-los em nossas vidas. Nos últimos anos, temos testemunhado uma ascensão notável dos robôs em uma variedade de setores. Essa notável ascensão só foi possível graças aos avanços significativos na tecnologia de robótica, que permitiram a criação de robôs cada vez mais complexos e capazes. A demanda por robôs tem aumentado exponencialmente, principalmente devido aos benefícios que eles oferecem. Os robôs são capazes de realizar tarefas repetitivas e monótonas com precisão e eficiência, liberando os humanos para tarefas mais complexas e criativas. No entanto, a ascensão dos robôs também tem seus desafios e implicações. Além disso, o impacto dos robôs nos empregos e na economia também serão um dos tópicos de debates intensos. Existe a preocupação com a substituição dos humanos por robôs no local de trabalho, o que pode levar ao desemprego em massa. E também existem questões éticas e legais relacionadas ao uso de robôs, particularmente no que diz respeito à sua autonomia e à tomada de decisões. Como sempre, será nossa tarefa garantir que aproveitemos essas oportunidades enquanto gerenciamos os desafios de maneira responsável e ética. O futuro da robótica é uma combinação fascinante e temível de inúmeras possibilidades. As perspectivas e tendências em robôs são inúmeras, e dada a velocidade vertiginosa do progresso tecnológico, podemos esperar maravilhas inimagináveis em um futuro não muito distante. A inteligência artificial está na vanguarda das tendências emergentes em robótica. Estão sendo desenvolvidas para permitir que os robôs aprendam e se adaptem a novas situações de maneira cada vez mais soltas. As pessoas querem ver algo mais próximo da realidade humana. Será? Outra tendência importante é a robótica colaborativa, onde os robôs são projetados para trabalharem lado a lado com os humanos de maneira segura e eficiente. Estes robôs, conhecidos como cobots, são esperados para desempenhar um papel crucial na indústria da manufatura, onde eles podem ajudar a aumentar a produtividade e reduzir os riscos associados com os trabalhos manuais mais pesados. A miniaturização dos robôs também está se tornando uma possibilidade real. A nanotecnologia desempenhará um papel importante nessa área, ajudando a criar robôs em escala nano que podem trabalhar em níveis celulares. Mas, isso vai depender muito de outra tecnologia chamada de tecnologia quântica. A integração da robótica e realidade virtual é outra tendência que está ganhando força. Isso permitirá que os humanos controlem robôs de maneira mais intuitiva e precisa, permitindo aplicações mais complexas e precisas. A realidade virtual poderia ser usada para treinar robôs em um ambiente controlado e seguro, enquanto a realidade aumentada pode ser usada para fornecer feedback em tempo real sobre o desempenho do robô. A introdução de robôs na sociedade traz consigo uma série de prós e contras que devem ser considerados. No entanto, como todas as tecnologias em rápida evolução, a robótica também traz consigo uma série de preocupações e desafios. Questões éticas e legais, como responsabilidade em caso de falhas ou acidentes, terão que ser abordadas. Como no caso da Tesla,
que em um acidente com um dos seus carros automáticos que vitimou 2 pessoas na China. Apesar desses desafios, a robótica está definida para continuar a influenciar de maneira significativa as nossas vidas, à medida que avançamos para um futuro cada vez mais automatizado. Como evitar os erros? Sejam sinceros, vocês entrariam em um avião sem piloto humano? Em suma, a introdução de robôs na sociedade apresenta vantagens, como o aumento da eficiência e produtividade. No entanto, também gera preocupações significativas, como desemprego e desigualdades econômicas. É fundamental que sejam implementadas medidas para mitigar esses impactos, como programas de requalificação e investimentos em educação, a fim de garantir uma transição justa e equitativa para uma sociedade cada vez mais automatizada. E para finalizar, qual é a chance de termos uma rebelião das máquinas? Ao meu entendimento, que é muito pouco sobre o assunto. A probabilidade de uma rebelião, a meu ver, é quase zero. Explico por quê. Os robôs, de uma maneira geral, conseguem fazer boa parte das tarefas, desde que programados corretamente. Mas, um robô não tem a autonomia intrínseca que nós temos, ou seja, fazer tudo aquilo que fazemos de uma forma natural. Um robô só trabalha uma função, que gera uma ação. Isso, a meu ver, são condicionais de ações. Algo precisa acontecer, para que ele possa tomar as decisões. A única chance de um robô tomar o poder é somente se acontecesse uma mescla de tecnologia super avançada, aonde possa ligar uma parte de dentro do nosso cérebro, em específico a parte que é responsável pelas ações e as nossas emoções. E esse é o grande problema da engenharia: como dar sentimentos aos robôs, para que eles possam serem automáticos, sem uma pré-programação. E isso é quase que pegar apenas o cérebro do ser humano e tentar fazer um transplante, ou conexão neural que está bem longe de acontecer, se é que vai. Isso seria novo? Essa ideia não é nova. O problema, como falei, é fazer a ligação de tudo isso às sinapses do sistema nervoso. Se vocês observarem o filme do Robocop, boa parte dele apresenta essa ideia. O policial praticamente viveu apenas para reaproveitarem o seu cérebro e ser conectado aos circuitos e ao seu sistema nervoso. Os robôs fazem quase tudo o que você precisarem, tarefas simples ou complicadas, e é essa a ideia no final de tudo. E vocês acham que os robôs continuarão trabalhando do nosso lado de forma prática, otimizando e agilizando o nosso tempo? Ou vocês acham que o futuro será revelado destino para a raça humana, e eles de certo modo dominarão o mundo?